Olá, seja bem-vindo aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. Se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, faça agora. E aproveite também e já dê seu joinha, porque eu tenho certeza que vai valer a pena cada segundo deste bate-papo aqui no CDL Cast. E no dia de hoje, contamos com a presença do presidente da FCDL São Paulo, Maurício Stainoff. Também do diretor de Relações Institucionais e Governamentais da FCDL São Paulo, Evandro Lima. E com a candidata a deputada estadual, Clau Camargo. Nascida em Berizal, cidade do interior de Minas Gerais, Clau chegou a São Paulo quando tinha apenas 17 anos. É formada em Recursos Humanos e Direito e casada com o atual prefeito de Guarujá, Luiz Camargo. Os dois são pais da pequena Maria Luísa. Nos últimos anos, conciliou advocacia com atuação como coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Presidente Maurício, deixo contigo a continuidade do CDL Cast de hoje. Obrigado, Vitor. Bem-vinda, Clau. Bem-vindo ao CDL Cast. E vamos aí começar a colocar a sua candidatura na rua, que é muito importante e para nós tem um grande significado. Eu já vou começar te fazendo a primeira pergunta, lembrando que no Alto Tietê nós temos duas CDLs atuantes, a do Arujá e de Mogi das Cruzes, que são dois presidentes. Em Arujá, a Andréa, a nossa presidente, e em Mogi nós temos o Vanderlin. Bom, primeira pergunta. Você veio de Berizal, que é no interior de Minas, né, aos 17 anos, como foi dito, e um dos seus primeiros empregos aqui foi em um supermercado. Então, fala um pouco para nós sobre a sua experiência e a sua história no começo da carreira profissional. Vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui, contar um pouco a minha história, contar um pouco os meus projetos. Então, quero agradecer Vitor, o presidente Maurício, o Evandro também. É uma alegria estar aqui com vocês. Vou contar um pouco da minha história, mas vou contar, presidente, desde quando eu cheguei, aliás, desde quando eu nasci lá em Berizal, para vocês entenderem por que eu parei nessa amada cidade de São Paulo, a quarta cidade maior do mundo. Eu nasci, presidente, numa cidade do interior, como vocês disseram, Berizal. Berizal tem 4.201 habitantes. Foi atualizado agora, 4.201 habitantes. Então, lá na minha cidade não tem algo valioso, vocês sabem disso, não tem empresas, não tem comércios. E quando uma cidade tão pequena assim não tem empresas, não tem emprego. Minha mãe e meu pai são pessoas muito simples, pessoas que, analfabetos, inclusive. Meu pai faleceu em 2016, a minha mãe está viva ainda, mas sempre acreditaram na educação. Então, quando nós nascemos numa casinha de pau-a-pique, lá em Berizal, no meio do mato, literalmente, minha mãe e meu pai quiseram se mudar para uma fazenda, ser meeiros de uma fazenda. Não sei se vocês sabem o que é ser meeiro de uma fazenda, mas para quem não sabe, eu vou explicar. O casal, geralmente, ele vai para a fazenda, ele planta e aquela safra é dividida com o dono da fazenda. Então, eles plantavam milho e feijão. Meus pais não recebiam salários. Então, com a metade da safra, eles trocavam por arroz, trocavam por açúcar, trocavam por café, como no feudalismo, era uma troca. Enfim, e eu não tive acesso aos produtos essenciais para a sobrevivência mesmo, shampoo, sabonete, pasta de dente. Escovava os dentes com folha de goiaba. Meu maior sonho de infância, vou contar uma coisa para vocês aqui, era ter shampoo para lavar o cabelo, porque eu ia para a escola quando eu era criança e eu tinha vergonha da minha tia Luzia, minha professora, uma professora linda, tinha um cabelo muito perfumado. Eu tinha vergonha que ela me abraçasse, ela abraçava todos os dias. Eu adorava o abraço dela, mas eu ficava constrangida porque o meu cabelo não era tão cheiroso como o dela. Então, e além disso, a minha mãe, com toda a simplicidade dela, ela querendo fazer o melhor, ela lavava com sabão de mamona feito com soda cáustica, sabão de cinzas, e penteava com óleo de cozinha. Então, ficava aquela mistura. Pois bem, sem empregos, sem empresas,
mesmo aos 12 anos de idade, é uma idade que não é adequada, mas eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade no plantio de eucalipto, lá porque é a única fonte de renda lá das pessoas, os mais experientes, enfim, as crianças também, que eu era uma criança, na época eu comecei no plantio de eucalipto porque eu tinha um sonho de ter um shampoo. Meu maior sonho de infância não era ter uma boneca, como a maioria das meninas, era ter um shampoo para lavar o cabelo. Então eu comecei no plantio de eucalipto para ter acesso a esses produtos. Lá em Berizal eu fui também empregada doméstica, fui babá. Eu me orgulho muito do meu passado e conto aqui como superação mesmo, porque a gente, independente de onde a gente consiga chegar, alcançar os objetivos, a gente nunca pode esquecer do nosso passado. Em um determinado momento, eu disse para minha mãe e o meu pai, falei, eu preciso estudar e eu preciso trabalhar. Então, quando eu finalizar o ensino médio, lá em Berizal, numa escola pública, eu preciso ir para São Paulo. Não conhecia ninguém em São Paulo, porque eu tinha uma tia, aliás, ainda tenho, a tia Isabel maravilhosa, eu não a conhecia, mas eu fiz o convite para eu vir para São Paulo. Eu liguei para ela e me convidei para estar aqui. Em determinado momento eu liguei, falei, tia, eu quero ir para São Paulo, eu quero estudar. Eu acho que ela não teve outra opção, ela me aceitou aqui em São Paulo e eu cheguei em São Paulo com 17 anos de idade e eu tinha R$16. Gosto de falar da idade que foi o período mais desafiador da minha vida. Eu saí de uma cidade de 4 mil habitantes e vim parar na 4ª cidade maior do mundo. Essa cidade amada de São Paulo. Cheguei aqui, eu tinha medo de elevador, eu tinha medo de escada rolante, eu tinha medo de gente. E eu gosto de falar isso porque quando eu fui pedir, como você disse, meu primeiro emprego, quando eu fui pedir a oportunidade de trabalhar no supermercado, eu lembro que o gerente de casa foi o supermercado Bergamini. Eu lembro que ele perguntou para mim se eu tinha experiência. Eu pensei bem em falar, falei, bom, plantio de eucalipto não vai adiantar muito aqui, porque a experiência que eu consegui lá abrindo o buraquinho para colocar a muda não vai adiantar muito. Mas eu lembrei que eu fui empregada doméstica e eu disse para ele, olha, se você me colocar para limpar o chão do supermercado, eu vou limpar o melhor chão que você já viu. Eles me pediram um currículo, o Jean me pediu um currículo, eu não sabia nem o que era um currículo. Para vocês verem a importância até, primeiro, sou muito grata ao supermercado Bergamini, eu tive como proprietário do supermercado Bergamini ontem, inclusive, e eu relembrei o meu passado, agradeci muito a ele, e aqui eu faço um apelo a todas as empresas, comércio, serviço, deem oportunidade, tem muitos jovens como eu que saem de uma cidade pequena e vêm parar nesses grandes centros, as grandes cidades, com muita força de vontade, foi o que aconteceu comigo. Chegamos ao fim do primeiro dia deste bate-papo com Cláudio Camargo. Amanhã continuaremos essa conversa. E se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite. Inscreva-se agora. E se ainda não deu seu joinha, também faça. É muito importante para nós. Obrigado pela audiência e até amanhã.